Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa com a doutora Elaine Moreira, que é gastroenterologista. Tudo bem, meu amor? Tudo bom. O que é gastroenterologista? É a especialidade que avalia todo o trato digestório, da boca ao ânus, né? Então passa pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e os órgãos anexos, pâncreas, fígado e vesícula. Nossa, bastante coisa, coisa, muitas doenças. Muito inteligente coisa. você, não? Obrigada. Uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Ô, doutora, qual a diferença entre alergia e intolerância alimentar? Que eu sempre faço confusão. Não só você, como todo mundo faz essa confusão. A alergia alimentar é quando o nosso organismo tem uma reação exacerbada do sistema imune, que é o nosso sistema de defesa. Tá. Isso é a alergia alimentar. Os sintomas são imediatos, logo depois do contato com o alimento. Lembrando que esse contato não só por ingestão, inalatório e manuseio também. Nossa! E os sintomas são mais graves, como por exemplo, urticária, prurido, que é a coceira, ou até mesmo o mais grave, que é o conhecido como edema de glote, podendo levar à morte. Isso que é aquela alergia, sensação de sufocamento, exatamente. Já a intolerância alimentar, ela é adquirida. Os sintomas são mais leves, é uma dificuldade do nosso organismo de digerir a proteína de determinado alimento, digerir ou absorver. Pode ser por uma deficiência de enzima. E os sintomas são mais leves, abrangente, nós temos mais de 150 sintomas associados à intolerância alimentar. Bastante. Significa que o diagnóstico não é tão simples, não é tão fácil assim. E tardio, pode acontecer de horas até dias. Então, às vezes você teve contato com o alimento Muito hoje difícil. é difícil o diagnóstico por isso, Regina. Às vezes o paciente teve o contato hoje com o alimento e vai desenvolver os sintomas com 3, 4 dias. Ô, doutora Elaine, e você falou que é adquirido. Como assim adquirido? Conforme você vai ingerindo o alimento, tem uma relação com a quantidade e a frequência que você ingere determinado alimento. Então pode ser que eu tenha tolerância por algum alimento e por não ingerir, nem saiba que tenha. Nem sabe que tem. Ah, Exatamente. Tá. Entendi. E ela pode acontecer tanto em adultos quanto em crianças. Perfeito. Bom, temos alguns tópicos aqui para a gente conversar. Vamos ao primeiro deles. O organismo encara proteínas específicas de um alimento como inimigas e envia células de defesa para barrá-las. Isso é a alergia. Exatamente, a alergia, né? Que é o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imune, ele começa a reconhecer a proteína do alimento como um vilão. Tá. Né? Foi muito bem colocado, como inimiga. E ele vai desenvolver anticorpos para combater aquele alimento, dando toda a sintomatologia mais grave. Tá, e é imediato, É imediato, é imediato. Tá. Isso é alergia. Próximo tópico. Bem, Também falando, da alergia alimentar, lembrando que além da pele, tem, como nós falamos, das vias aéreas, podendo levar ao edema de glote também. Tá. Então tudo isso pode acontecer? Tudo isso pode acontecer, tá? Depende muito do grau de alergia que o paciente tem a determinado alimento. Perfeito. E o efeito é imediato? É imediato, como foi dito. Tudo foi dito. Agora vamos ver os tópicos da intolerância alimentar. Incapacidade do organismo de digerir um determinado nutriente, por falta de uma enzima que facilita o processo, de digestão e absorção desse determinado alimento. Exatamente isso. Leva a sintomas gastrointestinais, como gases, distensão abdominal e diarreia. São esses os únicos sintomas ou não? Não. Nós temos mais de 150 sintomas associados à intolerância alimentar. Os mais comuns relacionados a sintomas gastrointestinais, dor abdominal, distensão, gases, diarreia, pode haver constipação também, náuseas e vômitos. Isso do trato digestivo. Tá. Mas é comum o paciente que tem intolerância alimentar, por exemplo, Regina, ter alteração na pele, como uma coceira, ele pode ter aumento do peso, ele pode ter insônia, ele pode ter irritabilidade, enxaqueca, que é um sintoma muito comum também de intolerância alimentar. Quer dizer, 150 sintomas é muita coisa, É muita coisa, né? é muito vasto, e isso acaba dificultando o diagnóstico clínico da doença. Então, a hora que vem o diagnóstico deve ser um alívio, né? Para médico e paciente. Sem dúvida. Geralmente é um paciente que ele fica rodando. Ele vai em vários especialistas, ele fala, eu tenho isso há muito tempo, eu já tomei medicação, eu já fui orientada a fazer isso, mas ninguém descobre o que eu tenho. E quando você vai ver, o paciente tem uma intolerância alimentar. Perfeito. Vamos então aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que alergias e intolerâncias aparecem na infância e somente na fase adulta? Não, isso é mito, tá? Nós sabemos que as alergias, e ela é mais comum na infância, sim. Mas tem um estudo recente que mostra que 45% das alergias, inclusive as alimentares, acontecem na vida adulta. É muita coisa, quase metade, 45%. Exato. Então, nós temos hoje a alergia alimentar e intolerância presente tanto na criança quanto no adulto. Perfeito.
É mito ou verdade que para evitar reações negativas é possível consumir pequenas porções do alimento até o organismo se acostumar com ele? Não façam isso, porque se você tiver alergia a determinado alimento, você vai desencadear um processo alérgico. Se você souber que é alérgico a determinado alimento, os mais comuns, por exemplo, frutos do mar, né? A gente está numa época que se consome muito frutos do mar. Então, se você tiver alergia a frutos do mar, não tem que ficar, vou comer um pouquinho para melhorar meu quadro, seja de alergia, seja de intolerância. Não faça isso. É proibitivo. Proibitivo. E dependendo do grau que você tiver de alergia, lembrar da via inalatória e do manuseio também. Então, às vezes, é um tipo de paciente, se for a frutos do mar, por exemplo, ele não pode nem frequentar uma peixaria. Olha, porque ele já pode desenvolver os sintomas somente por isso. Tá. É mito ou verdade que pessoas que têm alergia a diferentes tipos de alimentos possuem sistema imunológico deficiente? Isso. Falando da alergia, ele tem sim um sistema imunológico, já que é um processo do seu sistema de defesa. Então, ele tem sim algumas alterações. Isso é verdade. Perfeito. É mito ou verdade que diabetes tipo 1 pode aumentar risco de intolerância ao glúten? Verdade. Isso também tem um estudo recente que mostra, bem recente inclusive, que pacientes que têm diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, têm um risco maior de ter uma intolerância ao glúten específica, que é a doença celíaca, que é uma doença mais grave, onde o paciente não pode ter contato algum com glúten. Nem no manuseio? Nem no manuseio, tem que tomar cuidado, inclusive, com algumas maquiagens também que possuem o glúten, que é uma proteína do trigo. Tá? Então, isso é verdade, o paciente diabético tipo 1, ele tem sim um risco maior de tolerância ao glúten. Maquiagem, hidratantes. Sim, hidratantes também, tem que olhar tudo se tem ou não. Ainda bem que são poucos. Dos diabéticos, de 3%, no máximo 10% que podem desenvolver a doença celíaca. Tá. É mito ou verdade que frutas e legumes não causam alergias? Podem causar sim, né? Não é porque um alimento ele é saudável, ele é rico em vitaminas, em sais minerais, que ele não pode levar a alergia e também intolerância alimentar. Qual fruta, assim, que é mais comum ou qual legume? Em termos de intolerância, a mais comum são os cítricos, sensibilidade aos cítricos. Tá. Mas, assim, qualquer uma, lembrando não só as frutas, legumes também. Eu tenho pacientes que têm a verduras, eu tenho pacientes que têm a tomate, coisa, que é uma fruta, é incrível. Couve, tem pacientes que consomem com suco verde todos os dias e quando você vai ver, ele tem a intolerância à couve. Tá. É mito ou verdade que o leite materno ajuda diretamente na prevenção de alergias alimentares? Isso é verdade, ajuda. Que maravilha que é o leite materno. O aleitamento materno é tudo, né? Ele não só ajuda na prevenção de alergias alimentares, como diversas outras doenças. Além de todos os nutrientes necessários, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, onde a criança só necessita do leite materno, que tem toda a questão, né, de nutrientes, de água, tem a parte imunológica também, que é passada de mãe para filho, e confere aí uma imunidade às alergias. Você sabe que eu não sou uma pessoa de sentir muitas saudades, mas a única coisa que eu tenho saudade é de amamentar minha filha. Confesso que eu também tenho. Você também? Também. E ontem, especificamente, eu vi uma imagem ontem e fiquei com muita vontade também. Eu amamentei minhas 2 filhas também por 6 meses exclusivo e consegui levar aí até 9 meses a 1 ano. Parabéns! O ideal é até 2 anos, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza até 2 anos você amamentar. Muito gostoso. Exclusivo só nos primeiros 6 meses. Mas é uma delícia, é uma troca de carinho, de afeto muito satisfatória. Bom, vamos ao próximo mito e verdade. É mito ou verdade que intolerância alimentar sempre é transmitida de pai para filho? Não é transmitida porque ela é adquirida, conforme, como eu já disse, a frequência e a quantidade de determinado alimento que você ingere. Então, não é transmitida, podem ficar tranquilos. Vamos responder as perguntas que a doutora Elaine Moreira vai tirar todas as nossas dúvidas, começando pela dúvida da Laura, que pergunta: para descobrir uma intolerância alimentar, basta um exame de sangue? Bem, a intolerância alimentar inicialmente tem os sintomas. Então, o ideal, Laura, é que você faça um diário alimentar. Tenta associar os sintomas que você está apresentando com o alimento que você ingeriu, tá? Isso vai ajudar bastante o médico. Nós temos sim exames de sangue, porém se a intolerância for a lactose, que é o açúcar do leite, e a frutose, que é o açúcar das frutas, o teste respiratório é o melhor teste a ser realizado, tá? Teste respiratório de intolerância alimentar. Existem sim exames de sangue que podem auxiliar, são os testes moleculares. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Kelly. Se uma pessoa intolerante não fizer tratamento e não mudar a alimentação,
pode desenvolver uma gastrite crônica e até úlcera no estômago? Kelly, não pode, tá? A úlcera gástrica e a gastrite crônica, elas têm outras causas. O que acontece no caso da intolerância alimentar é que os sintomas são muito semelhantes. Aqueles sintomas de dor abdominal, náusea, vômito, sensação de gases, distensão. Então, assemelha, o paciente, eu acho que eu estou com gastrite, acho que eu estou com úlcera. Mas não, nós sabemos que a principal causa de gastrite, de úlcera, é a presença de H. pylori, o uso de medicações, por exemplo, tá? Então, são outras causas, uma coisa não leva à outra. Mas é um desconforto muito grande, né, doutora Elaine? É semelhante a quando o paciente tem um diagnóstico de gastrite ou de úlcera. É um desconforto, às vezes, o desconforto de um paciente com intolerância, às vezes, é maior do que um paciente que tem úlcera. Só. Existe uma discrepância, né? Não, o paciente tem úlcera, ele vai ter mais dor. Não, existem pacientes que com intolerância têm um quadro de dor, de náusea, de diarreia mais intenso. Tá. Próxima pergunta, enviada pela Sandra. Tenho fibromialgia e há alguns meses percebi que frutos do mar estão me causando certa alergia. Mas como moro na praia, não mudei a minha alimentação. Só que nas últimas semanas, os meus braços estão doendo bastante e minha mão até inchou. A alergia alimentar pode piorar problemas nas articulações? Pode, Sandra, pode sim, tá? Você tem uma doença que é a fibromialgia, comum em mulheres, que é um processo crônico inflamatório e no caso da alergia também vai piorar o processo inflamatório. Então é comum você, ao ingerir esses alimentos, você ter mais mialgia, artralgia, que é as dores nas articulações, comum da fibromialgia, tá? E lembrando que todo paciente que tem doença crônica, seja paciente diabético, portador de fibromialgia, ele tem uma alteração, Regina, no intestino. Então a gente não pode deixar de falar que a nossa microbiota intestinal, que leva ao desequilíbrio, que é a disbiose, ela está exacerbada quando o paciente tem uma doença crônica. Então é sofrimento. Tá? Então é um sofrimento e pior. Então a minha sugestão é que você, claro, acompanhe isso com um profissional na área da gastroenterologia, junto com um nutricionista, mas que já suspende. Se você sabe que tem alergia, suspenda os frutos do mar. Tá. Mais uma pergunta. Luciana, após uma bariátrica, é normal o paciente ficar alérgico a alguns tipos de alimentos? Luciana, não é uma alergia, é uma intolerância, né? Quando o paciente é submetido a um procedimento de cirurgia bariátrica, existe uma alteração anatômica, existe uma alteração metabólica desse organismo. Então, o paciente, ele não é que ele vai ficar alérgico, ele vai ter intolerância. Essa intolerância pode ser temporária, geralmente é temporária, principalmente a carne, a laticínios, mas isso com o tempo tende a reduzir. E lembrando que é necessário fazer acompanhamento com médico durante todo esse processo, mesmo depois da cirurgia. É sério, né? É sério, sim, sim. Mais uma pergunta. Isabela, tenho uma filha que faz tratamento para alergia alimentar e estou grávida novamente. Parabéns. Existe alguma forma de prevenir que meu segundo filho também apresente esse problema? Excelente pergunta, Isabela. Tem sim. Durante a gestação, o período, a mãe tem a chance de traçar toda a saúde da criança. É muita responsabilidade. Então, aproveita que você está grávida, tenha uma alimentação saudável. Sabe-se que alimentos, frutas, verduras, em geral, que são alimentos antioxidantes, assim como alimentos que têm ômega 3, eles vão prevenir sim o surgimento de alergias. Então, você está nesse momento, né, mágico que é a gestação. Maravilhoso. Programe-se também para amamentar, porque você vai melhorar ainda mais a saúde do seu filho, mas o ideal mesmo é que as mães, antes de engravidar, já tenham essa preocupação para adquirir uma dieta saudável. E não, lembrar que não é só dieta também, né, Regina? É importante tudo, né? É sono adequado, atividade física conforme orientação médica e não se estressar. Não se estressar, se é que é possível, né, Isabela? Boa gestação para você, viu? Mais uma pergunta. Rodrigo, por quanto tempo a pessoa que tem intolerância à lactose deve tomar a enzima? Bem, falando em relação à intolerância à lactose, se for confirmada lactose, né, que como eu disse que é o açúcar presente no leite, então o paciente vai ter uma deficiência da lactase. E essa enzima que está falando aí, ela se chama a lactase. Sempre que você for ingerir. Só que às vezes a intolerância não é a lactose, é a proteína do leite. Então, se for proteína do leite, aí o cuidado já é outro. Mas se o paciente tiver o diagnóstico de intolerância à lactose, o uso da enzima, claro que sempre com orientação médica, orientação nutricional, deve ser toda vez que você ingerir leite e derivados, tá? Lembrar que não é só leite, às vezes as pessoas acham que é só leite. Queijo, manteiga, iogurte, sorvete, creme de leite, leite condensado, tem que anda com a enzima e, sem problema nenhum, pode consumir o seu leite. Ótimo. Mais uma pergunta.
Cristiane. É possível ser intolerante ao açúcar branco? Quando me alimento de bolos, leite condensado e outras comidas muito açucaradas, eu fico com gases, dor de estômago e prisão de ventre. Não tenho problemas com laticínios e glúten. Sim, Cristiane, é possível, tá? É possível você ser intolerante somente ao açúcar, no caso é a intolerância à glicose, e já te adianto que você tem uma chance maior de desenvolver o quadro de diabetes. Então, procurar acompanhamento médico. Olha, tá? pode ser sério, doutora Elaine. Para você já fazer um tratamento não só dietético, mas também de outras medidas comportamentais necessárias. Ótimo. Mais uma. Marcos, bebidas alcoólicas podem piorar uma intolerância alimentar? Bebida alcoólica pode não só piorar, como induzir intolerância alimentar. Claro que a gente não está falando de uma quantidade aqui pequena. Se for uma quantidade pequena, O que é pequeno quando se fala de bebida alcoólica? Quando a gente fala de bebida alcoólica, para a mulher é diferente de homem. Tá? Então, falando no caso, vamos botar taça de vinho. O homem 2 taças, a mulher 1 taça ao dia. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Se o paciente já tiver um diagnóstico de intolerância alimentar, nós sabemos que bebida alcoólica é metabolizada no fígado, que é o nosso laboratório. Então, você vai perder o detox fisiológico do organismo. Então, pode sim piorar o seu quadro de intolerância alimentar. E lembrar que tem bebidas que tem ou fermento, leveduras, cevada, centeio, arroz, que podem induzir o quadro de intolerância. Então, a bebida alcoólica ela pode piorar e pode também induzir a intolerância alimentar. Tá. É um assunto que não se complica se a gente tratar direito. Exatamente. Mas se a gente não se tratar... Se não se tratar, o paciente fica aí com uma qualidade de vida muito precária, sentindo dor, sentindo desconforto. E tem uns sintomas como aumento de peso, que pode incomodar bastante o paciente aí nesse período. E influencia diretamente a qualidade de vida, né, doutora Elaine? Tem pacientes, por exemplo, que socialmente eles têm uma dificuldade muito grande, porque eu não posso ir no restaurante, porque eu vou comer determinado alimento e tenho que ir para o banheiro, sinto muita dor, muito mal-estar. Isso atrapalha a vida social, profissional e pessoal. Tá. Doutora Elaine Moreira é gastroenterologista do Instituto Endovita. Instituto Endovita, tudo junto com 2 T's. O site é Instituto, tudo junto, institutoendovita.com.br, e o Instagram da doutora Elaine é @DRA de doutora, @DRA Elaine Moreira. E é linda, feito uma miss. Obrigada. Como é linda, nossa senhora. Obrigada mais uma Bom vez. ano, Obrigada saúde para você e sua família, viu? Pra gente, Volte muitas tá? vezes. Obrigada. Obrigada a pelo você. carinho. Até a próxima.